meus amores! Como vocês estão, hein? Tudo certo por aí? Eu espero que sim. Meus amores, eu dei uma sumida. Vem acontecendo algumas coisas que ultimamente tem me deixado muito frustrada aqui com o YouTube. O YouTube vem deletando muitos dos meus vídeos que dizem ser inapropriado. E eu não vou mentir não, eu cheguei a pensar realmente em desistir do canal. Mas daí eu comecei a ler cada mensagem de carinho de vocês e eu vi que eu não poderia fazer isso. Eu tenho uma missão aqui com vocês. Então vai ter vídeo sim, apesar de não estarem mais monetizando o meu canal, vai ter vídeo sim, porque minha missão é com vocês. E eu só peço que vocês deixem o joinha de vocês, se inscrevam no canal, deixem o seu comentário que além de ajudar bastante, vai me motivar a trazer cada vez mais vídeo para vocês, tá bom? Então, amores, o vídeo de hoje vai ser sobre ele, né, nosso malandro preferido, ele mesmo, seu Zé Pilintra. Hoje ele vai roubar o coração de vocês, afinal, como não se apaixonar por ele? Com seu jeitinho, sua malemolência, ele enche o coração de todos com alegria e a boa e velha malandragem. Como eu já disse para vocês em outros vídeos, existem diversos espíritos trabalhando sob a roupagem do Zé Pilintra. E essa história é de apenas um deles, o fundador. Talvez com alguns detalhes a mais, talvez com alguns detalhes a menos, porém tentarei ser o mais fiel possível a essa história, né, que foi passada de boca em boca através dos tempos, onde quem conta um conto aumenta um ponto. Mas eu pesquisei bastante, usei fontes bastante confiáveis e sem mais delongas, vamos à história do seu Zé Pilintra. Salve, seu Zé! José de Aguiar Santana. Esse é o nome de batismo daquele que viria a ser conhecido como Zé Pilintra. Filho do português José de Aguiar Pilintra e de Maria de Santana, que era mestiça entre negros e europeus da Bulgária, José era o quarto filho do casal e tinha por irmãos mais velhos Maria de Aguiar Santana, que era Maria Pilintra, Francisco de Aguiar Santana, Chico Pilintra, e Antônio de Aguiar Santana, Antônio Pilintra. Aconteceu que com as crianças ainda pequenas, o pai do Zé abandonou Maria, né, a esposa, e os filhos e voltou para Portugal. Maria de Santana, por sua vez, a mãe do Zé, pobre e sozinha, com 4 crianças pequenas, não teve dúvidas. Espalhou seus filhos pelo mundo e foi morar no cabaré da cidade. Sem ter para onde ir, o pobre menino Zé se criou na rua, no meio do porto, se sustentando como podia. Cresceu se metendo em confusões, bebendo e causando brigas por onde passava. Tanto aprontou que seu nome ficou inexoravelmente ligado à malandragem e à boemia. Quando jovem, Zé era galanteador, adorado pelas mulheres e muito vaidoso. Tanto que o Pilintra, né, advindo do sobrenome do seu pai, acabou se tornando um nome pejorativo ali na região, significando um pobre que tentava se passar por rico, ou um negro que na época andava vestido com roupas de branco. Então virou como se fosse um apelido ali, o sobrenome Pilintra. Mas José não se importava. Ele estava sempre aprumado, vestido com seu terno branco, chamado na época de terno de lírios, que era uma roupa que apenas os nobres e os ricos usavam. Ele vivia na malandragem, né? E já adulto, Zé rumou para a zona boêmia de Recife, onde foi morar na Rua da Amargura. E ali começou a ser o novo reino do Zé. Ele passeava pelo cais do Porto de Santa Rita, nas ruas do Beco da Malícia, no bairro da Encruzilhada, no bairro da Casa Amarela, mas foi na Rua da Guia onde ele conheceu aquela que seria o grande amor da sua vida. Maria Luziara, o grande amor do seu Zé. Essa mulher se chamava Maria da Conceição de Alcatra e era filha de um nobre português chamado João de Alcatra, posteriormente conhecido como Mestre João Grande. Ela foi apelidada de Maria Luziara em referência às altas torres de sua terra natal em Lusitânia, Portugal. As fontes divergem quanto aos motivos, mas sabe-se que Maria acabou por trabalhar em um prostíbulo.
E foi ali, naquele prostíbulo, no bordel da Rua da Guia, em Recife, que Luziara, ainda moça de 20 e poucos anos, conheceu Zé Pilintra. E foi amor à primeira vista por parte do seu Zé. Luziara tinha, no entanto, muitos outros pretendentes. E esses pretendentes morriam e matavam por ela. E frequentemente brigavam entre si, disputando o amor da bela portuguesa. Foi em uma dessas brigas que todos acabaram sendo levados para a prisão, inclusive Maria Luziara. Só que não contavam com a astúcia do seu Zé. Zé Pilintra ficou sabendo que sua amada estava presa e vestiu sua melhor roupa. Foi até a delegacia e se apresentou como advogado. Ele falava muito bem e com sua lábia, com toda a sua malandragem, o danado conseguiu passar a perna no delegado e conseguiu liberar sua amada da prisão. Só que se as relações do preto Zé Pilintra com a polícia já não eram boas, pioraram muito mais quando descobriram que ele havia se fingido de advogado para enganar o delegado, Então seu Zé foi obrigado a fugir com a ordem de prisão na sua cola. Segundo algumas fontes, seu Zé fugiu para o Rio de Janeiro. Nessa época, o Rio de Janeiro se encontrava em transformações, onde os mais pobres eram descartados da sala de visitas da cidade e eram relocados nas favelas ou cômodos de despejo, como diria a saudosa Carolina Maria de Jesus. Sim, nessa época era o nascimento das favelas. E foi nesse cenário que o caboclo de sangue quente começou a morar em uma favela do Rio de Janeiro. Exímio conhecedor de tratamentos com ervas, temido nas mesas de jogos e apostas e principalmente um grande galanteador, Zé não passou despercebido pelos cariocas. Amado pelas mulheres, odiado, porém temido pelos homens, manejava uma faca como ninguém. E enfrentá-lo numa briga era o mesmo que assinar um atestado de óbito. Porém, não era mau de coração, muito pelo contrário, era bondoso, principalmente com as mulheres, as quais tratava como rainhas. Sua vida era a noite, sua alegria, as cartas, os dados, a bebida, a farra, as mulheres e, por que não, as brigas? Essa era a essência do Zé. Jogava sempre para ganhar, mas não gostava de enganar os bêbados ou os mais fracos. Se recusava a jogar com estes, principalmente se tinham famílias em casa para sustentar. Ele nunca explorava essas pessoas. Na maioria das vezes ele mandava eles embora, mesmo que precisasse dar uns cascudos neles para isso. Já os falsos espertos, os mauricinhos que se achavam mais capazes nos manuseios das cartas e dos dados, esse ele fazia questão de enganar e de ganhar, Ele enganava o quanto podia, incentivava-os ao jogo, perdendo de propósito, quando as apostas eram ainda baixas, e os limpando completamente ao final das partidas, e assim ele ia se mantendo financeiramente. Na malandragem, Zé Pilintra nasceu. Na malandragem, Zé Pilintra viveu e na malandragem, Zé Pilintra morreu. Não se sabe ao certo como aconteceu o assassinato do Zé. Muitos dizem que foi morto com uma punhalada. Se essa é a verdade, não sabemos. O que podemos afirmar é que ele foi morto pelas costas, pois não havia ninguém no litoral carioca capaz de enfrentar o Pilintra frente a frente. Seja qual for a versão, conta-se que seu corpo ainda descansa no cemitério dos afogados da Engazeira. Mas seu Zé não sossegou nem no além-túmulo. Segundo os mestres que vieram depois dele, o preto Zé, depois de passar certo tempo no limbo, recebeu permissão de voltar à terra como um espírito para resgatar o mal que fez quando encarnado. Por isso ele trabalha prestando a caridade enquanto espírito, e se torna cada dia mais um espírito de uma luz muito grande. Baixou a primeira vez em um médio chamado José Gomes da Silva, e desde então ajuda a todos aqueles que procuram com fé o seu Zé Pilintra. E essa é a história que eu encontrei, gente, do seu Zé. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse para vocês, são muitas as histórias, essa é apenas uma delas. Mas essa foi uma pequena homenagem aí para esse guia tão iluminado. Salve, seu Zé!